Olá, meu nome é Tomás Miguez. Eu sou produtor executivo e diretor e trabalho no audiovisual desde 1998. E nesses 25 anos de estrada, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os formatos de obras audiovisuais, em praticamente todos os gêneros, das mais variadas linguagens, no Brasil e também fora do país. E eu pude aprender um punhado de coisas. Desde 2007, a minha contribuição mais importante nas obras tem sido como produtor executivo. E é nessa perspectiva que eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e da minha visão, na esperança de que, nessa próxima hora, isso possa ser útil para alguém que esteja começando agora ou que já esteja na área numa função de produção e deseje alcançar uma posição de produtor executivo ou produtora executiva. O que faz a produção executiva no audiovisual? No audiovisual, a produção executiva é responsável pela execução do projeto como um todo, ou seja, do início ao fim de uma obra. E o que é uma obra audiovisual? É o nome que se dá a uma história contada na forma audiovisual, quando ela está pronta para o consumo do público. Uma obra pode ser um anúncio publicitário, pode ser um videoclipe de música, um curta-metragem, um capítulo de novela, uma edição do telejornal diário, um filme de longa-metragem que você vê no cinema, um documentário para televisão, enfim, os formatos variam muito. Mas são muitos exemplos de obras audiovisuais que a gente está exposto todos os dias. O audiovisual está em todo lugar, o tempo todo. Mas outro dia eu estava em casa, vivi uma situação engraçada ali, gravei um vídeo e publiquei numa rede social. Isso também é obra audiovisual? Eu diria que é e não é. Do ponto de vista do tema dessa minha apresentação de hoje, não é, pois hoje a gente vai tratar da produção executiva em audiovisual que se aplica em vídeos criados, produzidos, gravados, editados e publicados, mobilizando o trabalho, recursos de terceiros, geralmente profissionais, e que estão sujeitos à proteção de uma série de direitos. Mas esse vídeo da rede social, do ponto de vista de ser uma peça em vídeo, com som e imagem, que tem uma autoria conhecida e uma mensagem, sim, também pode ser chamado de uma obra audiovisual. Nesse sentido que ele contém uma mensagem, ele atinge o público, ele pode inclusive gerar recursos financeiros, mas não é sobre esse tipo de vídeo que a gente vai tratar aqui hoje. Retomando o que eu falei no início, sobre a produção executiva ser responsável do início ao fim de uma obra audiovisual, quando a gente pode dizer então que é o começo e o fim de uma obra audiovisual? Bom, aí depende. Para o espectador, o início é quando ele aperta o play e o fim é quando sobem os créditos. Para um técnico que trabalha numa obra, o início é quando o telefone toca e ele é convocado para aquele trabalho, e o fim é quando o dinheiro cai na conta dele. Para um diretor, por exemplo, a obra começa quando ele lê o roteiro pela primeira vez e termina quando ele aprova a cópia master que vai ser exibida. Para um autor roteirista, o início pode ser quando ele tem a ideia, e o fim quando ele recebe um prêmio pelo roteiro daquela obra. A produção executiva é a função de quem gesta a obra desde o embrião até a obra atingir a sua maioridade e ir para o mundão. Nem sempre é quem concebe a obra, embora às vezes isso pode acontecer também, mas é quem fica responsável por acompanhar todas as etapas de amadurecimento dessa obra, desde a ideia, passando pelo projeto, roteiro, busca por parcerias que viabilizem a obra, financiamento, até que ela entre em execução, pré-produção, produção, pós-produção, e ainda depois da obra pronta, garantindo que ela encontre o seu público, onde couber, acompanhando a distribuição da obra, repartindo os recursos com quem tiver direito à participação nesses recursos, honrando os compromissos e, eventualmente, enfrentando as queixas e cobranças que a obra pode gerar nessa jornada. E essa jornada pode ser longa. Estamos falando aí de anos lidando com o dia a dia de um único projeto ou obra. A produção executiva é a responsável por desenhar a produção de uma obra, ajudando a traduzir a visão dos criadores, roteiristas, diretores, em um plano a ser executado por toda a equipe. Para isso, algumas ferramentas são essenciais. E uma das principais ferramentas do produtor executivo é o orçamento. A gente vai voltar nisso mais adiante, mas o produtor executivo deve ser capaz de redigir um orçamento a partir de um roteiro, ou ainda interpretar um orçamento já feito, propondo os ajustes justificados que ele achar pertinente
e administrar a execução desse orçamento assumindo compromissos em nome da obra, que vão se refletir naquele orçamento. Mas a responsabilidade de um produtor executivo, a meu ver, vai muito além da execução de um orçamento. A principal responsabilidade deve ser a de zelar para que aquela empreitada, ou seja, aquela obra audiovisual, chegue ao seu final, que é o encontro derradeiro da obra com o público, de maneira segura, sem rupturas, sem prejuízos, sem grandes cavalos de pau, em resumo, sem muita polêmica. E para isso é fundamental que o produtor executivo seja capaz de fazer acordos claros, bem documentados, com todas as partes interessadas em uma obra, desde os autores, criadores, passando pelos investidores, patrocinadores, diretores, equipes de roteiro, equipe técnica, talentos dos diversos departamentos da obra, detentores de direitos, enfim, todo e qualquer profissional ou organização que colabore com a execução da obra deve entrar no projeto com a clareza de onde começa e onde termina a sua participação e o que se espera que ele faça. Muitos problemas podem ser evitados quando os acordos estão claros. E essa, por fim, é a maior contribuição da produção executiva. Evitar que a obra esteja sujeita a problemas. E não se enganem, haverão muitos problemas no caminho de uma obra audiovisual. E por isso que o audiovisual é uma forma de arte coletiva. Cada profissional traz a solução para um problema específico. E o produtor executivo deve saber ou antecipar todos os problemas que podem acontecer e indicar a solução, de preferência muito antes que os problemas aconteçam. E por isso que o produtor executivo é um profissional importante. Para que ele faça um bom trabalho, é essencial que ele conheça todos os departamentos envolvidos numa produção, que ele saiba quais serão as dores de cada equipe na execução daquele projeto. E ele precisa saber isso a partir da simples leitura do roteiro, num primeiro momento, e a seguir a partir da visão do diretor para aquela determinada obra. Porque a visão do roteirista e a visão do diretor são as primeiras chaves criativas de uma obra. Depois se somam a elas a visão de outros profissionais, diretor de fotografia, de arte, diretores musicais, elenco, que acabam por transformar a obra no que ela vai se tornar no final. E o produtor executivo precisa acompanhar o tempo todo para garantir que essas visões se encaixem entre si e se encaixem no orçamento e cronograma previsto para aquela obra. Por fim, um bom produtor executivo deve conhecer as pessoas. Eu não me refiro à agenda de contatos. Essa também é bem importante e é uma aliada de primeira e última hora do produtor. Mas ele precisa conhecer o ser humano e como ele se comporta em cada situação. Liderar pessoas, proteger seus interesses e cuidar das suas necessidades. Tudo isso cumprindo com os compromissos assumidos dentro do orçamento previsto e honrando os prazos combinados. Essa apresentação de hoje eu vou focar na produção executiva de conteúdo, em detrimento da produção executiva de publicidade. A publicidade tem algumas particularidades que eu não vou mencionar hoje, quem sabe em outro vídeo. Posso falar mais especificamente sobre a publicidade. Escrevam aí nos comentários se vocês quiserem um vídeo sobre produção executiva em publicidade. Mas por conteúdo, eu me refiro a entretenimento voltado para TV e cinema, seja ele do gênero scripted, roteirizado, ou non-scripted, não roteirizado. Esses são nomes bonitos para se referir às obras de ficção e não ficção, embora todas elas tenham roteiros. Bom, sem mais delongas, vamos entrar agora no conteúdo da apresentação. Originalmente eu faria essa apresentação na forma de um glossário de termos importantes para a produção executiva, mas eu percebi que não faria muito sentido um glossário em vídeo e que um PDF faria um serviço muito melhor, então eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para um PDF com esse glossário que vocês podem baixar e ler. São mais de 75 itens fundamentais de vocês conhecerem. Claro que há uma infinidade de itens que eu não inseri no glossário, pois são específicos de outros departamentos do audiovisual, embora, como eu disse, é bem importante para um produtor executivo que ele tenha o vocabulário e entenda o idioma do nosso mercado, para poder navegar tranquilamente nos projetos. De qualquer forma, sempre que você se vir de uma palavra que você não conhece, pergunte. Então vamos lá? Primeiro, vamos falar um pouco das etapas de uma obra audiovisual. São 5 as etapas principais na vida de uma obra e você provavelmente já ouviu falar delas: desenvolvimento, pré-produção, produção, pós-produção, distribuição e comercialização. Essas são as 5 etapas mais comuns
E geralmente um orçamento de um projeto também se divide nessas 5 etapas. Então vou falar brevemente sobre cada uma delas, com os pontos mais importantes para a produção executiva sobre cada etapa. A primeira etapa de uma obra é o desenvolvimento. A obra começa no desenvolvimento? Não. Na maioria das vezes, quando o projeto chega à etapa de desenvolvimento, ele pode estar sendo criado ou discutido há meses ou anos. Mas vamos chamar, para efeito dessa apresentação, de desenvolvimento aquela etapa do processo de produção de uma obra em que já existem recursos empregados na obra, mesmo que não sejam recursos financeiros necessariamente. É comum que o desenvolvimento de uma obra seja financiado pelos autores, criadores ou pelos produtores executivos, que investem recursos próprios, seu tempo, trabalho, conhecimento, contatos, antes mesmo do projeto receber o seu primeiro aporte de dinheiro. Às vezes, é dinheiro mesmo que se usa nessa etapa. Pode ser que essas pessoas que investiram primeiro o seu trabalho e o seu tempo sejam remuneradas tão logo o projeto capte os recursos necessários para o desenvolvimento, mas nem sempre isso ocorre. O desenvolvimento é a etapa crucial para o produtor executivo. É nesse momento em que ele vai se reunir com as lideranças criativas de um projeto, autores, roteiristas, diretores, e vai preparar o desenho da produção, em diálogo com essa equipe criativa. Esse desenho não é uma ilustração, obviamente, mas se traduz em uma visão de como aquela obra vai ser realizada. Quais os meios, quais os recursos técnicos, humanos, operacionais, artísticos, em que prazo, em que locais as cenas ou as sequências serão gravadas, em que cidades, e tudo isso vai ser traduzido na forma de uma planilha de orçamento. Essa é a primeira responsabilidade de um produtor executivo. Ele precisa ser capaz de colocar em uma planilha de orçamento todos os recursos que serão necessários para executar aquele filme, aquela obra, do início ao fim. E a reputação do produtor executivo estará diretamente atrelada ao quão preciso aquele orçamento foi. E se ele próprio foi capaz de executar aquela obra a partir do orçamento que ele mesmo criou. O desenvolvimento é também a etapa em que se negociam e se adquirem os direitos autorais sobre a obra, que pode ser de um autor roteirista, no caso de uma ideia ou roteiro original, ou os direitos de uma obra já publicada, um livro, uma peça de teatro, no caso de um roteiro adaptado. E a contratação desses direitos autorais é conhecida como cessão de direitos. Ela é a pedra fundamental de uma obra. Sem isso, é como construir um castelo na areia. A qualquer momento, toda aquela estrutura pode ruir se o produtor executivo não obtiver com antecedência a cessão dos direitos autorais necessários àquela obra. Nessa etapa, ainda é o momento em que o roteiro poderá ser escrito ou aperfeiçoado até chegar em sua etapa final, sua forma final, ou tratamento a partir do qual vai se entender que aquele roteiro está aprovado para execução. Aprovado por quem? Normalmente, pelos principais interessados naquela obra, os produtores, coprodutores, as partes que detêm os direitos patrimoniais sobre a obra. Pode ser a produtora independente, canais de TV aberta ou TV por assinatura, plataformas de streaming, estúdios e outros investidores. Quais são então as despesas que devem ser previstas na etapa do desenvolvimento? Pela cessão de direitos onerosa, ou seja, contra a qual há um pagamento previsto, falamos então do pagamento de luvas. Algumas cessões de direitos são formalizadas na forma de um contrato de opção não onerosos ou gratuitos, onde a parcela de pagamento fica sujeita à captação de recurso posterior. A prestação de serviços da equipe de roteiro, o roteirista, assistentes de roteiro, se houverem, pesquisadores, que são muito importantes no caso de não ficção, documentário. A prestação do serviço de diretor. É imprescindível que um diretor possa colaborar na obra ainda na etapa de desenvolvimento, pois a visão criativa de um diretor ou diretora, a maneira como ele pretende contar aquela história, certamente vai ter um impacto decisivo no orçamento. Então é importante prever uma remuneração para esse profissional ainda nessa etapa do desenvolvimento. E a remuneração da própria produção executiva. A etapa de desenvolvimento pode durar alguns meses, então esse é um período em que os profissionais que estiverem engajados e dedicados, debruçados sobre essa etapa, possam ser remunerados adequadamente. Despesas de produção, que neste caso não costumam ser muito importantes e não pesam muito nessa etapa, são mais despesas de escritório, manutenção do escritório. No total, as despesas de desenvolvimento giram em torno de 10% do valor do orçamento, a depender aí do valor das luvas que foram negociadas ali no início, mas enfim, não costumam superar 10% do orçamento total da obra.
Se o desenvolvimento lançou as bases sobre a qual se erguerá a obra, a etapa de pré-produção é a etapa em que o canteiro dessa obra começa a ficar agitado. É quando tem início os preparativos para a etapa seguinte, de produção. Nessa etapa, começam as atividades de várias equipes que seguirão até a etapa seguinte. Estamos falando das equipes de produção, de direção, de fotografia, som e arte. A equipe de produção, além do produtor executivo, que já estava envolvido desde a etapa anterior, tem normalmente um diretor de produção, produtores de elenco, produtores de locação, assistentes de produção e até estagiários de produção, se for o caso. O tamanho dessa equipe de produção estará diretamente ligado ao gênero da obra. Se for uma obra de não ficção, do gênero documentário, certamente essa equipe será mais enxuta, sem contar talvez com o departamento de arte. Embora hoje em dia, formatos de reality show que pertencem ao gênero unscripted normalmente mobilizem equipes numerosas em função das características de produção desses formatos e da quantidade de participantes e diferentes locações envolvidas nas obras do gênero. Se for uma obra de ficção, aí estamos diante do que chamamos de uma equipe completa, envolvendo todos os departamentos de uma produção audiovisual: produção, fotografia, som, elenco, arte. E a produção executiva começa a contratar todos os profissionais logo no início da pré-produção, na medida de sua necessidade. Lembre-se do que eu mencionei no início sobre acordos claros? Para evitar desgastes com os profissionais, ofereça contratos de prestação de serviço a cada profissional antes deles iniciarem o trabalho. Isso vai evitar muitos problemas e também vai garantir a cobertura do seguro em caso de acidentes pessoais envolvendo a equipe. Outro cuidado fundamental nessa etapa é a contratação de um seguro de produção. Nenhum projeto está preparado para admitir despesas decorrentes de acidentes de trabalho ou danos causados pela equipe a terceiros. Por essa razão, não há como se pensar na produção de uma obra sem a contratação de um seguro de produção. Este é o nome genérico para diferentes seguros que são contratados geralmente em um pacote. As principais coberturas que precisam constar desse seguro de produção são: acidentes pessoais, um seguro que indeniza a produção em caso de acidentes com os profissionais da equipe, cobrindo despesas com atendimento hospitalar, invalidez temporária ou permanente ou morte. Um evento raro em uma produção, mas que, como em qualquer outra atividade, pode ocorrer. Responsabilidade civil, um seguro que indeniza as perdas e danos que podem ocorrer aos materiais, aos bens de trabalho da equipe, como cenários, figurinos, equipamentos, ou a bens de terceiros, causados pelos fornecedores ou prestadores de serviço da obra. Essa cobertura também abrange problemas com material bruto, como perdas de mídias, por quaisquer razões. Equipamentos. É o seguro que protege os equipamentos usados na produção em caso de roubo, furto ou acidentes. Mas atenção, há condições específicas para a garantia dessa cobertura. Nenhum seguro cobre o furto simples ou mero desaparecimento de um equipamento. O roubo precisa ser qualificado, com rompimento de obstáculo, por exemplo. Esse seguro também não cobre a imperícia do operador, ou seja, é preciso que os profissionais que utilizam os equipamentos estejam qualificados para operar esses equipamentos. Non-show. É o seguro que protege a produção em caso de não comparecimento de uma ou mais pessoas especificadas na pólice, geralmente talentos que não podem ser substituídos, membros do elenco ou a própria direção da obra. Há ainda o seguro de erros e omissões, que cobre riscos jurídicos de situações não previstas pela produção, normalmente cobranças judiciais sobre direitos não cedidos ao filme. Esse seguro é de contratação opcional por ser mais caro e depender de uma análise mais criteriosa da seguradora em relação aos cuidados adotados pela produção para minimizar esses riscos. Não deixe para a última hora. Contrate o seguro assim que iniciar a pré-produção. Um acidente não será responsabilidade da produção executiva, mas uma obra sem seguro de produção é o maior vacilo que um produtor executivo pode cometer. A pré-produção é a etapa onde se planejam as gravações em detalhes, a partir de uma leitura minuciosa do roteiro aprovado na etapa anterior, a chamada análise técnica. É a tarefa de destrinchar o roteiro em seus detalhes, mapeando toda e qualquer necessidade que cada departamento deve prever para a gravação de cada cena ou sequência da obra. Esse trabalho normalmente leva alguns dias ou semanas, a depender do tamanho da obra, e é liderado pela equipe de direção, mais precisamente pelo assistente de direção.
O AD, como chamamos o assistente de direção, pode atuar sozinho, no caso de produções de menor porte, ou liderando um time, no caso em que os integrantes desse time serão hierarquizados e chamados de primeiro AD, segundo AD, terceiro AD, etc. De posse da análise técnica, a equipe de produção poderá pôr em movimento as atividades necessárias para a preparação das gravações. A pesquisa de locações onde a obra será gravada, ou seja, os locais onde as cenas serão gravadas. São locais públicos ou particulares? Quem tem o poder de autorizar a gravação naquele local? Em cada local, quais são os espaços onde as cenas serão gravadas e qual será o espaço destinado à equipe de produção? Ao estacionamento dos carros de produção, por exemplo. Onde a equipe fará as refeições nessas locações? Todas essas são perguntas que precisam ser respondidas pela produção de locação. A produção e seleção do elenco que será necessário para a obra, também chamado de casting. No caso de ficção, atores, atrizes, elenco de apoio. No caso da não ficção, os personagens reais que ajudarão a contar aquela história. Algum ator ou atriz será convidado pela direção para aquele papel? Haverá necessidade de se realizar audições ou testes de VT para a escolha do elenco? O elenco escolhido ele tem disponibilidade para a obra de acordo com o cronograma e calendário estabelecido para aquelas gravações? Haverá necessidade de se contratar menores de idade? Esse último item é muito importante, pois atualmente, na maioria das grandes cidades brasileiras, a Justiça do Trabalho exige a emissão de alvarás, uma autorização de trabalho para menores de 14 anos. E esse alvará precisará ser solicitado a um juiz e envolve uma série de condições que precisam ser previstas e antecipadas pela produção. A equipe de arte começará a preparar todos os elementos visuais necessários daquela produção: cenários, figurinos, adereços, objetos, enfim, todos os elementos físicos que devem estar presentes no set de gravação para contar aquela história, seja ela gravada em locações reais ou em cenários em um estúdio. Esse trabalho da equipe de arte é a fonte das maiores despesas da pré-produção, pois normalmente as despesas com compra e locação de materiais de arte acontecem na etapa de pré-produção. Atenção para a maquiagem, que também precisa antecipar nessa etapa eventuais necessidades especiais que ela possa ter. Haverá necessidade de efeitos especiais no set? Explosões, fogo, chuva, isso também faz parte das demandas da equipe de arte. A equipe de fotografia e som, nessa etapa, também se reúne para visitar as locações e discutir com a direção e o resto da equipe quais serão os recursos técnicos necessários para contar aquela história da maneira definida no roteiro e também da maneira definida pela direção. Qual tipo de câmera é desejado? Quais as lentes que serão usadas? Que tipo de iluminação é a mais adequada para cada situação? Haverá movimentos de câmera? De que tipo? Haverá som direto em todas as cenas? Existe alguma fonte de ruído permanente naquela locação que precisa ser antecipada ou prevista pela equipe de som direto? Já a equipe de produção faz a ponte entre todos esses departamentos e garante que a execução dessa etapa aconteça de maneira suave. Os membros da equipe de produção são o braço direito e o esquerdo da produção executiva. São eles que levam e trazem todas as informações necessárias aos profissionais envolvidos na obra e também fazem a interface com os colaboradores externos da produção, proprietários de locações, poder público, etc. Ainda, a pré-produção é uma etapa que consome recursos com despesas de transporte, logística, alimentação e base de produção. No total, as despesas da pré-produção giram em torno de 10 a 20% do orçamento de uma obra, a depender da quantidade de semanas previstas para essa etapa e também das despesas com arte a serem antecipadas nesse período. A produção é a etapa de uma obra para a qual todos os esforços convergem. Não é exagero dizer que essa é a principal etapa de uma obra. A produção é a etapa onde são feitas as gravações ou filmagens de uma obra e concentra a maior parte das despesas de um projeto, pois geralmente é a etapa onde trabalha a maior quantidade de profissionais contratados em uma obra simultaneamente. Obviamente, estamos tratando aqui das obras do tipo live action, isto é, as obras captadas através do registro de câmeras, em oposição a uma obra de animação, por exemplo, onde a maior parte das imagens é gerada por computador. Essa etapa é tão importante em um projeto que ela tem um regime de trabalho próprio, diferenciado.
É comum que se admita na etapa de produção que o trabalho aconteça aos finais de semana, feriados ou até mesmo de madrugada. As jornadas de trabalho também são excepcionais, durando geralmente algo entre 10 e 12 horas por padrão. Para que essa etapa ocorra com o sucesso esperado, é essencial que a etapa anterior tenha sido bem executada. Para cada semana de trabalho na produção, é comum que tenha havido uma, duas, em alguns casos até 3 semanas de trabalho em pré-produção. É, portanto, o auge da obra, o ponto máximo. Os profissionais do audiovisual precisam estar preparados para enfrentar essa etapa, pois demandará de cada um uma disponibilidade de saúde física, mental e emocional extraordinárias. Se compararmos com outras formas de arte, a produção de uma obra audiovisual seria o equivalente a uma temporada de um show diário com 10 horas de duração, de terça a domingo, uma semana após a outra. Nessa etapa, todos os recursos estarão concentrados no set de gravação. É comum que o endereço da produção se desloque para o set, ou algum lugar muito próximo do set. O plano de filmagem estabelecido na pré-produção se divide em documentos diários, conhecidos como ordens do dia, ou apenas OD ou ODD. Independente do tamanho das produções, as ordens do dia ganham uma importância central para toda a equipe, pois são documentos que norteiam e organizam o trabalho de todos os profissionais do set. A OD determina o que cada integrante deve fazer, quando e em que ordem para que aquela diária aconteça. A execução das ODs é fundamental para que o cronograma da obra aconteça como previsto e para que nenhum plano ou tomada seja deixado para trás, esquecido pela equipe. Geralmente, as ODs são feitas pela equipe de direção durante a pré-produção, mas elas serão atualizadas ao final de cada diária na etapa de produção para se ajustarem às necessidades de cada jornada de trabalho. O segredo de uma OD eficiente é ser preenchida com precisão e um apurado senso de realidade. Uma OD otimista, que não preveja o intervalo adequado de preparação e deslocamento entre uma cena e outra, pode gerar um efeito cascata e atrasar todo o andamento do set. Nesse sentido, o assistente de direção torna-se elemento fundamental na etapa de produção. É ele o responsável pela execução e atualização constante do plano de filmagem e por garantir o cumprimento do cronograma de produção. Um assistente de direção competente será a melhor aquisição da produção executiva seguramente. Na etapa de produção, o produtor executivo deve estar preparado para que nenhuma situação inesperada o surpreenda. Aconteceu um acidente de trabalho no set? Quais são os procedimentos a serem adotados pela equipe para o socorro da vítima e atendimento hospitalar? Qual o protocolo para o acionamento do seguro de produção? Um profissional precisou se ausentar em cima da hora? Quem é o substituto imediato daquele profissional? O departamento está organizado para cobrir a ausência de um membro da equipe? O seguro dá cobertura de não-show, não comparecimento dos talentos principais? Um carro da produção ficou parado na estrada. Qual o plano de contingência para resgate da equipe ou dos equipamentos transportados por aquele carro? O fornecedor do transporte possui recursos para substituir um veículo avariado? Um membro da equipe tem restrições alimentares. A produção tem uma relação dos hábitos e restrições de toda a equipe? O catering foi avisado das necessidades especiais? Uma locação caiu. Esse é o jargão utilizado para quando, por qualquer razão, um local de gravação fica indisponível para gravação, geralmente bem próximo à diária em que aquela locação seria utilizada. Aqui pode ter havido um erro de cálculo da equipe, ou um acordo mal feito pode ter evoluído para a perda da locação. A equipe precisa ter uma carta na manga para reordenar o plano de filmagem de maneira a não sacrificar a diária de trabalho em um caso desses. Essas situações precisam ser previstas antecipadamente pela produção executiva, para não comprometerem o cronograma da obra. É comum que essa etapa seja orçada por semanas de trabalho. Esse é o regime mais comum de contratação dos prestadores de serviço e fornecedores em um projeto de conteúdo. Uma outra possibilidade é a contratação por diárias. E, portanto, qualquer atraso de um dia pode ter um impacto na execução do orçamento. É por isso que a função da produção executiva requer um acúmulo de experiência para ser exercida. É preciso que aquele profissional encarregado dessa função tenha uma certa rodagem em sets diversos para ter uma pronta resposta a várias dessas situações e evitar que a produção se transforme em um trem descarrilhado.
A etapa de produção, em média, consumirá de 40% a 60% do orçamento de uma obra. Lembrando que essa divisão de despesas precisa ser planejada e consistente para que haja recursos suficientes para conduzir a obra até a sua conclusão. E essa responsabilidade é da produção executiva. Se chegamos até aqui vivos, é um bom sinal. Terminada a etapa de produção, há uma certa sensação de dever cumprido na equipe. E isso ocorre pois esse é um momento de despedida para grande parte dos profissionais que trabalharam tanto tempo e com tanto afinco naquela obra. A última diária de gravação é sempre uma ocasião de prazer e melancolia. Não é à toa que é comum haver uma pequena celebração após a última diária, que geralmente termina sob aplausos da equipe no set, seguido pelo consumo moderado da bebida de preferência da equipe. Entretanto, lembre-se, em projetos com recursos oriundos do fomento direto ou indireto, não se admitem despesas com bebidas alcoólicas na prestação de contas. Mas o trabalho não acabou. Feitos os cumprimentos aos profissionais que se despedem do projeto, é o momento em que a produção ganha um novo endereço e novos membros começam a colaborar na obra. Trata-se da equipe de pós-produção, que receberá o material gravado e começará os preparativos para a montagem ou edição da obra. Embora a pós-produção, como o próprio nome sugere, tenha início após o término da produção, é comum alguns profissionais terem começado antes, ainda durante a produção. Isso porque os parâmetros técnicos da captação do material são definidos antecipadamente, junto com o time de pós-produção. E no caso de obras onde há muita intervenção de efeitos visuais sobre as imagens, é normal que haja profissionais na equipe de pós-produção acompanhando o set e orientando a equipe de fotografia sobre aspectos relevantes da captação. Essa etapa costuma trazer um certo alívio à produção executiva, pois é a parte mais Essa etapa costuma trazer um certo alívio à produção executiva, pois a parte mais arriscada do projeto ficou para trás. A pós-produção é um momento onde o trabalho tem um pouco mais de previsibilidade e a jornada volta a ganhar um ritmo normal. A produção executiva agora vai lidar com outras questões, além de cuidar da desprodução e de quitar os compromissos assumidos na etapa de produção. Um dos principais desafios dessa etapa é a execução do calendário de montagem, que deve respeitar os demais compromissos assumidos com outros parceiros do projeto. Há previsão de mostrar o corte da obra aos parceiros do projeto? Há um calendário de finalização acordado com outros fornecedores? Nessa etapa, é importante que haja uma coordenação de pós-produção, para garantir o andamento dos prazos. Outra questão que demandará a atenção da produção executiva é em relação aos direitos autorais de obras de terceiros que podem entrar na obra audiovisual nessa etapa. Estamos falando de músicas na forma de fonogramas sincronizados na obra, como fundo, tema ou mesmo captada no contexto de uma cena. A música, como outras obras de arte, possui direitos protegidos e normalmente os detentores desses direitos podem ser os autores, intérpretes ou ainda editoras e gravadoras. Também é possível que outras obras de arte, como gravuras, ilustrações, pinturas e esculturas, que apareçam na obra também estejam sujeitas a uma autorização para estar ali. A cessão ou licenciamento desses direitos precisa ser negociada caso a caso pela produção executiva junto aos titulares dos direitos sobre cada obra, caso elas não estejam em domínio público. E muito cuidado com esse conceito de domínio público. Uma composição do Mozart ou da Chiquinha Gonzaga, por exemplo, pode estar em domínio público, mas o fonograma ou a gravação dessa música pode ser recente e ser objeto de direitos conexos dos músicos que executam aquela versão da obra musical. A liberação dos direitos autorais que atravessam uma obra audiovisual precisa ser um trabalho cuidadoso e diligente por parte da produção executiva, para proteger a obra e garantir que ela chegue à etapa seguinte sem obstáculos. Finalizada a edição ou montagem, isto é, quando o diretor e os produtores estão satisfeitos com o resultado da história que foi contada, tem início o que se chama de finalização, uma subetapa da pós-produção que envolve outros serviços especializados, como edição de som, Foley, locução, ADR ou dublagem de trechos da obra, mixagem, correção de cor ou color grading, aplicação dos efeitos visuais,
motion graphics, entre outros. Esses serviços são geralmente feitos por profissionais especializados ou empresas dedicadas a esse segmento, que costuma consumir uma fatia importante do orçamento da pós-produção. Ao final, é feita a masterização, que é o processo que gera a cópia final da obra audiovisual que chamamos de master, e que estará pronta para exibição nos segmentos destinados a ela, sejam obras para TVs, salas de exibição ou plataformas de streaming. Cada um desses segmentos possui características próprias, e isso interfere nos parâmetros técnicos dessa cópia final. A produção executiva deve estar ciente dos parâmetros exigidos pelos canais de TV ou distribuidores para que a master não seja recusada, gerando retrabalho da pós-produção. Se o financiamento da obra contou com recursos do fomento direto ou indireto, nessa etapa também precisarão ser encomendados os serviços de acessibilidade, legendagem, audiodescrição, libras, uma exigência da Ancine para que a obra possa ser disponibilizada também a pessoas com deficiência. Esses serviços são realizados a partir da master, pois serão sincronizados com a obra final. Na pós-produção, se consome, em média, 30% dos recursos do orçamento de uma obra audiovisual. Parabéns! Depois de meses ou anos batalhando por uma obra, ela finalmente está pronta para ser exibida. E esta é uma conquista que merece ser celebrada. Não é fácil fazer audiovisual no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Se você concluiu uma obra, palmas para você, para a equipe e para as organizações que acreditaram, investiram e tornaram isso possível. Nessa etapa, que pode ser chamada de comercialização ou distribuição, a obra se torna um produto e, como um produto, a função da produção executiva é encontrar um espaço na prateleira para que este produto possa ser consumido. Claro que uma obra audiovisual não é um sabonete, mas fazê-la chegar ao espectador pode dar tanto trabalho ou mais do que produzir a obra. O primeiro passo no Brasil é a emissão do CPB, ou Certificado de Produto Brasileiro, que é uma espécie de documento de identidade da obra. Ele deve ser solicitado pela produtora ou organização que detiver a maioria dos direitos patrimoniais sobre a obra. Normalmente no Brasil é responsabilidade da produtora independente, ou seja, mais uma tarefa para o produtor executivo. Se a obra contou com recursos financeiros de fomento direto ou indireto, haverá necessidade de realizar a tão temida prestação de contas. Essa etapa é muito importante, mas embora ela só vá ser entregue depois da obra ficar pronta, a prestação de contas começa lá no início, antes mesmo da primeira despesa a ser feita no projeto. Trata-se de uma das principais responsabilidades da produção executiva, e ela é importante pois traz obrigações e sanções financeiras para a produtora em caso de irregularidade na execução do projeto. Por essa razão, é muito importante que o produtor executivo conheça a fundo as normas vigentes para a prestação de contas. A Ancine publica instruções normativas que explicam e regulamentam essa etapa para aqueles projetos que receberam recursos administrados pela Ancine. Essas INs, como são conhecidas, são revisadas periodicamente e é obrigação do produtor executivo conhecê-las em detalhes. São normas complexas que demandarão atenção do produtor executivo e de sua equipe para que não haja despesas irregulares no projeto. A Ancine possui até um manual de prestação de contas para facilitar a vida do produtor. Não há remédio para uma despesa considerada irregular pela Ancine. Ela deverá ser desentranhada do projeto e eventual recurso gasto deverá ser reembolsado. Se os recursos do projeto forem de origem estadual ou municipal, há outras regras específicas para cada esfera administrativa. Infelizmente, eu não vou poder entrar em detalhes sobre essa etapa tão importante, pois isso levaria mais algumas horas para explicar adequadamente. Então deixo aqui a recomendação que procurem na internet outros conteúdos específicos sobre prestação de contas. Há muito conteúdo bom disponível sobre o assunto. Se o seu projeto já estava contratado de algum canal de TV ou distribuidor, esta é a hora de entregar as cópias, a documentação e os materiais promocionais que tiverem sido acordados com cada parceiro. Lembre-se que cada vez mais são fundamentais alguns cuidados com a produção de material promocional, que deve ser gerado preferencialmente na etapa de produção, como fotos de bastidores, estilos de cena, entrevistas, making-of. Com as plataformas de streaming e vídeo on demand,
cada vez mais esse material é necessário e complementar à obra. Atente-se também para uma adequada estratégia de lançamento comercial. Se a sua obra tiver a oportunidade de percorrer festivais, por exemplo, é importante que os compromissos assumidos com parceiros como canais de televisão prevejam esse intervalo, chamado de holdback, pois os principais festivais não selecionam obras que não sejam inéditas, que já tenham sido exibidas. No mais, há empresas e profissionais especializados na etapa de distribuição. É um processo que consome recursos de tempo e dinheiro, e nem sempre esses recursos estão previstos no orçamento de produção. Bem, chegamos ao final dessa apresentação. Espero que tenha sido esclarecedor para você que assistiu até aqui. Se ficou alguma dúvida, ou mesmo se quiser comentar, criticar, conversar ou sugerir temas para um próximo vídeo, deixe aqui registrado nos comentários. Me procure nas redes sociais. Eu vou deixar aqui na tela os links para algumas delas e também um e-mail de contato. Eu agradeço pelo seu tempo, desejo sucesso na sua jornada profissional. A gente se vê por aí. Um abraço!